Olá, amados. Paz de Cristo. Estou aqui para compartilhar algo bem sério que Deus colocou no meu coração para a vida de vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoador, muito gratificante e relevante para você. Eu tenho visto nesses dias, principalmente como líder de juventude, como líder de jovens, uma problemática muito grande acerca de propósito, né? Os jovens tomando decisões fora da palavra de Deus, sem estar em linha, sem estar comprometido com as Escrituras. Alguns jovens confusos acerca de diversos assuntos da vida. E eu gostaria de alguma forma aconselhar, de ser um instrumento de Deus para que você possa entrar esse finalzinho de ano e começar o próximo ano que está chegando com uma constância maior, com uma vida mais iluminada acerca das coisas de Deus. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender: como é que eu vou discernir a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Pastor, como é que eu vou discernir a vontade de Deus para a minha vida? É muito simples. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como é que a gente discerne a voz de Deus? Como é que a gente discerne a vontade de Deus para a nossa vida e como é que a gente vive isso? A primeira coisa é a gente está envolvido em conhecer Jesus. Quando nós estamos envolvidos em conhecer Jesus, nossos olhos são iluminados e a gente fica de uma forma muito mais clara diante das promessas e diante da vida que Deus quer que a gente viva. Né? As decisões fora do propósito, elas surgem a partir do momento que a minha prioridade não é o meu relacionamento com Deus. Irmãos, falta de direção é falta de comunhão. Eu sempre costumo dizer isso. Falta de direção é falta de comunhão. Então, quando a gente vê crentes perdidos, né, com os olhos obscurecidos, sem a capacidade de discernir para onde vão, aonde querem chegar, então provavelmente isso é falta de comunhão com o Espírito Santo, porque a comunhão ela gera olhos iluminados, a comunhão ela promove direção, a comunhão ela promove vida, ela promove impulsionamento, né, unção, capacidade de avançar. A intimidade com o Espírito Santo ela promove essas coisas. Então é extraordinário, porque uma das coisas que eu tenho mais visto são jovens decidindo erradamente no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, decidindo erradamente na sua vida profissional, decidindo erradamente nas suas amizades, decidindo erradamente até dentro das coisas de Deus em relação a propósito e chamado. Então, como é que a gente consegue juntar tudo isso e transformar em algo benéfico e começar a ter os olhos mais iluminados para me tomar decisões acertadas? É muito simples. Primeiro, Deus nunca vai te guiar a tomar decisões contrárias à palavra de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Espera aí, será que essa decisão que eu estou tomando está em linha com a palavra? Será que esse contexto que eu estou vivendo está em linha com as Escrituras? Então a gente precisa primeiro analisar isso. Né? Essa área que eu estou vivendo, essa área que eu tenho, né, que eu tenho encontrado, todas essas direções, todo esse posicionamento, está em linha com a palavra? Então a primeira coisa é isso. Né? E a segunda coisa, gente, é tudo na nossa vida precisa de uma direção do Espírito correta, iluminada. Né? Então, a única forma da gente ter isso, né, da parte de Deus é quando a gente se move em intimidade. Quando a gente se move em conhecer Jesus, é quando a gente mergulha na palavra, mergulha na oração, mergulha no propósito que Deus tem para a nossa vida, e a gente consegue, de fato, ter Deus como um amigo, conselheiro, guia, para nos direcionar em todas as coisas e fazer com que a gente não tropece em pedras. Mas a única forma disso é a comunhão com o Espírito Santo. Então é muito sério isso, porque a juventude dessa geração ela quer uma imposição de mãos, ela quer um passe de mágica, ela quer uma palavra que mude a vida delas, sabe, do dia para a noite. Só que a gente sabe que não é assim. Tudo na nossa vida há um processo. Grave isso. Tudo na nossa vida há um processo. Quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi rei, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Ele olhou para Davi, ungiu Davi rei, e no outro dia Davi foi rei? Não. Houve um processo de aproximadamente 17 anos, 16 para 17 anos, para que Davi assumisse o trono. Então, quando a gente vai ver o contexto de tudo, Jesus demorou 30 anos para assumir o seu ministério, para ser batizado por João e para começar a sua carreira ministerial, que durou aí por volta de 3 anos e meio. Então, quando a gente vai contextualizar a vida dos grandes homens de Deus, Moisés passou muitos anos apacentando ovelhas do seu sogro antes de assumir o papel de libertador da nação de Israel. Então, é um contexto. Todos os homens de Deus tiveram que passar por um processo. E esse processo ele serve para nos alinhar,
nos poldar, sabe, para forjar o nosso caráter. Então esse processo ele serve para muita coisa. Então quando a gente discerne a vontade de Deus para a nossa vida e a gente vive incessantemente, extensivamente o que Deus quer, a gente consegue ter vitória e ter êxito nas nossas decisões. Então como é que eu decido de forma assertiva, de forma acertada? É muito simples: comunhão com o Espírito Santo, leitura da palavra, vida de oração, vida de renúncia, né? Como é que eu vivo os projetos de Deus? Não vivendo os seus. Como é que eu vivo a vida de Deus? Morrendo para você mesmo. É muito simples. Se vive a vida de Deus quando você morre para a sua vida. Se vive os projetos de Deus quando você morre para os seus projetos. Então, quando a gente entende isso, a gente vive uma vida extraordinária nele. Então, assim, não há passe de mágica, né? Então a gente precisa criar um novo contexto nessa geração, onde não há passes de mágica, onde não há fórmula milagrosa, onde os jovens tenham essa consciência. Se eles não gastarem tempo com Deus, eles não vão sair do lugar. Jovens dessa geração, ouçam isso. Se vocês não decidirem gastar tempo com Deus, vocês não vão avançar na sua vida espiritual. Isso é fato. Então não existe passe de mágica. É isso. É 2 mais 2 igual a 4. É uma matemática simples. É um padrão básico da fé cristã. É algo básico da fé cristã. É algo simples. Leitura da palavra, oração, busca, renúncia, entrega total. Você vai ver onde Deus vai te levar. Sabe? Eu tenho vivido essas coisas e tenho ensinado outros nesse mesmo estilo de vida. Então que você receba isso. Receba essa palavra e eu tenho certeza que Deus ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa para a glória de Deus. Amém? Um abração.